Quando o assunto é Fórmula 1, qual piloto vem à sua mente? Fala aí, chefe! Cabine trincada, beleza? Tudo certo por aí? Quando a gente fala em ídolo do automobilismo, quem é que vem à sua mente? Pois é, se você tem mais de 30 anos, bem possível que a resposta seja Ayrton Senna. Mas o que é que ele tem a ver com o fundo do baú? Cara, para quem utiliza a rodovia Ayrton Senna, essa pergunta é fácil de responder, mas eu duvido que você saiba qual a ligação entre o grande ídolo brasileiro e a rodovia paulista, além do mesmo nome. Então, você quer saber por que a rodovia dos trabalhadores virou Ayrton Senna? Então já dê aquele like turbinado que ajuda muito a gente a continuar produzindo material de primeira para vocês. E depois clique no sino para ficar sabendo sempre que tiver um vídeo novo no canal, beleza? Cara, é comum que os nomes das estradas brasileiras façam homenagens a grandes figuras de nosso país. Tendo ou não alguma ligação histórica com as estradas ou o setor de transportes, algumas já foram renomeadas diversas vezes, mudando até mesmo de homenageado. E é o caso dessa história que nós vamos conhecer ou lembrar hoje, né? Porque criada inicialmente com o nome de Via Leste, o trecho da SP-070 teve seu nome alterado para Rodovia dos Trabalhadores em homenagem aos homens e mulheres que impulsionavam a economia do país. E com extensão inicial de 50 quilômetros, a nova estrada foi criada para interligar a capital paulista à cidade de Guararema, na região do Alto Tietê. E a estrada ganhou esse nome em sua inauguração por ser uma importante via de escoamento de produtos, com diversas indústrias dos mais variados segmentos instaladas em suas margens. Era chamada de Rodovia dos Trabalhadores exatamente pelo alto fluxo de profissionais que circulavam por elas todos os dias. E outro motivo para ser chamada de Trabalhadores é devido à data de sua inauguração, realizada no dia 1º de maio de 1982. Foi pensada para desafogar a demanda da Via Dutra, única ligação de São Paulo ao Rio de Janeiro, que permitia acesso ao Vale do Tietê, já um importante polo industrial. E o trânsito na região estava insustentável, principalmente devido à quantidade de caminhões e ônibus que trafegavam pelos acessos da Dutra diariamente. E o problema gerava grandes transtornos para as empresas, que estouraram prazos de entrega com muita frequência. Então, na onda da expansão rodoviária que acontecia no país, uma via que ligasse a região de Guarulhos com a capital e o Vale do Paraíba passou a não ser só interessante, mas também fundamental. E foi então que em 3 de agosto de 1979 saiu um decreto que deu concessão à Dersa para a construção e exploração do que ainda se chamava Via Leste. E pouco menos de 2 anos depois, a então Rodovia dos Trabalhadores entrava em operação oficialmente. E essa rodovia foi pensada para jornadas longas, ideais para caminhoneiros e motoristas de ônibus. Seu traçado ele é exatamente paralelo ao da Via Dutra, mas seus entroncamentos permitem acesso mais rápido ao interior e litoral norte de São Paulo, já que as pistas seriam mais largas, favorecendo o tráfego de longas distâncias. Mas sua construção foi muito noticiada na época, principalmente porque foi inaugurada no tempo recorde de 22 meses. E também porque a tecnologia utilizada ela foi maior do que a tecnologia utilizada na então mais moderna rodovia do Brasil, a Rodovia dos Bandeirantes. E com toda essa visibilidade, em pouco tempo de inauguração, a via já era uma das mais utilizadas no estado e mostrou sua importância quando mais fábricas se instalaram nas regiões que margeiam a rodovia. Em 1989, cerca de 60 mil veículos trafegavam pela estrada, e destaque para a forte presença das indústrias do setor automobilístico, como Volkswagen e GM, e siderúrgicas como a Usiminas, que se localizavam próximas às saídas da via. E com a criação da Trabalhadores, outras rodovias foram sendo criadas, como a Hélio Schmidt, que é a SP-019, em 1990, e a Carvalho Pinto, em 94, um trecho com 70 quilômetros de extensão, que liga Guararema a Taubaté. E com isso a Trabalhadores se firmou como uma das maiores e importantes vias para a distribuição da produção industrial das cerca de 2.000 empresas instaladas na região do Vale do Paraíba. Mas o que é que isso tudo tem a ver com Ayrton Senna? Quem viveu na época de Ayrton Senna se lembra bem como era bom torcer pelo Brasil
nas corridas de Fórmula 1. Os domingos de manhã tomaram outra importância quando o piloto brasileiro colocou o país na história do automobilismo mundial. E foi então que em 1º de maio de 1994 o Brasil perdia um dos seus maiores ídolos no esporte e deixava um vazio jamais preenchido. Através da então Rodovia dos Trabalhadores foi iniciado o cortejo fúnebre e os brasileiros puderam dar o seu último adeus ao seu herói. E devido a esse marcante momento, a história da rodovia e a história de Ayrton se cruzaram e nesse mesmo ano o nome dos trabalhadores foi substituído para a rodovia Ayrton Senna. E não há como não se lembrar dele ao cruzar a rodovia, principalmente quando em 2019 uma estátua de Ayrton foi colocada dentro do Parque Ecológico do Tietê, às margens do quilômetro 18 Oeste. E uma curiosidade bem legal é que próximo à estátua se encontra o centro de treinamento do Corinthians, clube de coração do Ayrton. Sabia dessa? E aí, curtiram conhecer a história dessa rodovia? Já pensou que cada lugar que a gente passa tem uma história? Então fique ligado aqui que você vai ver muitas outras. E quer saber alguma história? Tem alguma história que você quer saber? Então comente aqui embaixo que a gente vai atrás e conta para você. Então, fiquem com Deus e até a próxima.